Eu acho que tem uma relação assim entre o tempo do ateliê e o tempo do cotidiano. Então, o tempo do ateliê ele é um tempo mais lento, ele é um tempo imersivo, ele é um tempo que, uma vez que a gente entra na produção do trabalho, na realização, na finalização desse trabalho, a imersão ela é tanta que há um distanciamento do tempo cotidiano, dos afazeres, da rotina, do trabalho de outra ordem, que não o trabalho do ateliê. Então, eu acho que a gente entra num tempo do processo, são dois tempos distintos, eu vejo. O do processo e o da vida ordinária e banal, que tem outras demandas, que exige uma outra forma de pensar. Mas eu não acredito que haja um rompimento, não é uma cisão profunda, porque a gente não é cindido dessa forma, né? Mas o tempo do ateliê, ele solicita, eu acho, uma outra forma de pensar e de se posicionar diante do trabalho, que na rotina são outras maneiras, né? Eu acho que a partir do momento onde o trabalho não te abandona, que mesmo na rotina, a gente está pensando o tempo todo no trabalho. Então, no meu caso, funciona assim, eu não consigo começar a pensar só no ateliê. Dando uma aula, eu estou pensando no meu trabalho, lendo os textos para as disciplinas, eu estou pensando no meu trabalho, não tem essa ruptura. Agora, o tempo, na hora em que você está diante da imagem que você produz, pensando somente nela, eu acho que se há um distanciamento muito grande dessa imagem, é muito mais difícil você entrar no tempo do trabalho. Então, eu acho que se a gente passa muito tempo longe do ateliê para se aproximar da imagem, isso leva um tempo. A gente rodeia, a gente vai e volta, a gente tem outros afazeres que vão sempre interferindo. Então, eu acho que para quem não vive exclusivamente do trabalho, né, que não a vida não está no trabalho, no ateliê o tempo todo, né, na jornada, pensando em jornada de trabalho. É um exercício de não abandonar o trabalho, eu acho. Não abandonar o ateliê, não abandonar o pensamento poético sobre aquilo. Que eu acho que a gente vai criando âncoras assim que fazem com que a gente não vire as costas, né, para esse espaço de um pensamento que ele necessita de um exercício também, né? Tanto quanto as nossas atividades fora dele. Eu acho que o risco de perder o trabalho e não que a gente custe a reencontrar o fio da meada, assim, quando a gente passa muito tempo longe do ateliê. Então, eu acho que o ideal, assim, no espaço, né, acadêmico, universitário, é que a gente está o tempo todo falando do próprio trabalho. Você fala do ponto de vista da sua prática, né? O tempo todo você está falando. As questões que te movem a pensar, elas têm que ser do trabalho. Eu acho que isso faz com que a gente não se distancie, não perca de vista aquilo que é a própria poética, né? O trabalho individual. Talvez esteja aí, para quem está numa relação assim de acadêmica, professor e artista, esse elo aí favoreça a gente não se distanciar do tempo do ateliê. Eu acho que há não há assim, eu acho que o isolamento ele se impõe em alguns momentos. Por exemplo, como eu trabalho muito no espaço exterior, né, então a minha noção de ateliê ela é dividida assim entre o espaço exterior e a volta do exterior para o espaço de um ateliê interno, que é onde essas imagens vão ser trabalhadas, mas aonde a coisa acontece com força é no espaço fora, né? Ali que o embate ele acontece, seja com a cidade, ou seja com a montanha, ou seja com o deserto, ou seja com o mar, ou seja onde eu estiver, né? Então,
O isolamento, assim, eu não posso falar, vou me isolar para filmar, isso é impossível. Porque se eu estou filmando no meio da cidade, eu estou tudo menos isolada. O que eu tenho que cercar o máximo possível é o meu ponto de vista em relação àquilo que eu estou. Então, é quase um exercício de arco e flecha, mirar o alvo, porque em volta tudo continua. Então, assim, aquela postura, se eu ocupo este lugar, daqui eu vejo e eu miro a câmera. Eu miro, é uma relação muito de alvo. No momento onde eu decido filmar alguma coisa fora. Então, se há um isolamento, eu acho que eu poderia mais chamar de uma concentração de um ponto de vista, que faz com que eu focalize e o movimento do mundo continua, né? Continua à minha volta. Então, eu entendo esse isolamento nesse sentido, não que eu necessite me isolar num espaço qualquer ou no próprio ateliê, preciso ficar ali isolada para produzir, porque o trabalho ele não nasce assim, ele nasce do movimento, sempre foi. Então, eu acho que é criar um lugar para si nesse movimento, né? E chegar com uma câmera já determina um perímetro também. É diferente de você filmar num celular, você chega com um tripé, posiciona uma câmera, ali já sinaliza que alguma coisa está acontecendo. Você cria um perímetro que gera curiosidade, que gera vigilância. Então não tem nada mais, isso em várias situações a gente já passou, quer dizer, você coloca a câmera e filma para um prédio, por exemplo, em Brasília, numa quadra modelo, na 308 Sul. Imediatamente vem o porteiro, vem o prefeito da quadra. O que você está mirando, olhando para quê? O que é isso? Então você tem uma relação na cidade, né, que é diferente no espaço de natureza, por exemplo, que mesmo assim esse perímetro acontece, mas de outra forma, onde um tripé e uma câmera no meio da cidade é quase que uma arma, assim, no sentido de você se posiciona olhando para alguém, vigiando alguém, né? Mesmo que eu não tenha o menor interesse em vigiar ninguém, mas só captar os movimentos ordinários da cidade, né, os mais banais. Numa relação de natureza, em espaços de natureza, é diferente. É encontrar na natureza um espaço que vai acolher esse tripé e que faça com que a gente se vire com o vento, que sopra, que a gente não tem controle, com a luz, com as intempéries todas que vêm. De repente você está filmando, o céu está aberto, o céu vai ficando encoberto e chove, e você tem que se virar com todas essas situações, né? De repente é o passante, é o caminhante inesperado que atravessa, você está filmando há 2 horas e vem alguém e atravessa na hora que você não precisava ter ninguém. Então, são outras são outras impossibilidades, eu acho, de criar o isolamento, que na cidade, por incrível que pareça, o perímetro é imediatamente identificado. Talvez porque a gente esteja tão acostumado a se comportar em função dos espaços que nos são dado a chance de circular ou não, quer dizer, você tem toda uma sinalização na cidade que faz com que a gente obedeça muito rapidamente os perímetros, né? E na natureza não. Na natureza, em espaços assim de natureza, filmar uma montanha em altitude, quer dizer, caminhar 4 horas e chegar num lugar e filmar. Você tem alguém que pode estar caminhando antes de você ou depois de você, que de repente passa pelo seu caminho, no momento em que você não precisava daquela pessoa, no momento onde que a nuvem está chegando no cume e você quer filmar a passagem disso. Aí vem uma criatura que nem reconhece a câmera, porque para ele isso não é trabalho, né? Sim, e não é. Então, são formas assim de criar esse isolamento, que ora eles são mais visíveis, eu acho, no meu caso, e ora menos visíveis. Agora, no ateliê, a volta disso, esse isolamento no ateliê, eu acho que aí ele é mais... criar a brecha no seu tempo mesmo, porque tudo solicita, né? O trabalho solicita, a cidade solicita, a família solicita, tudo solicita, e aí criando as brechas que vão fazer com que a gente se isole para, no meu caso, né, para que assim, aquilo que eu vi
seja na cidade ou seja no espaço de natureza, como é que eu não deixo que o que me fez olhar aquelas imagens e capturar aquelas imagens, que isso não escape de mim também. Que aí é uma outra forma de pensar quem entra em cena, né? Não é só a contemplação, mas é entender como é que eu não perco o instante da contemplação minimamente numa edição, e aí é um outro sistema de pensamento que entra em cena. E eu acho que aí é um isolamento do pensamento, eu acho. Assim, eu preciso estar ali, não dá para ter muita interferência, assim. No meu caso, assim, eu sei que para muitas pessoas pode ter um embate entre essa relação, essa atividade de ser professora e a atividade do artista, né, no ateliê. Eu nunca tive, para mim sempre foi uma coisa só, assim. Eu acho que é o espaço da sala de aula o tempo todo, a gente está pensando no próprio trabalho. Assim. É impossível você montar um curso num semestre que fale de outra coisa que não seja do seu ponto de vista. E o ponto de vista da gente é o ponto de vista do nosso trabalho como artista. Né? Eu acho que, não sei se para o teórico seria tão pouco diferente, mas é a maneira como a gente vai criando um corpo teórico, visual, prático, de ateliê. Para mim isso não tem separação nenhuma. O pensamento desenvolvido em sala de aula, ele para mim, ele não é distante do meu pensamento poético e não poderia fazer duas coisas separadas. Não tem como separar aquilo que eu olho como artista e aquilo que eu sou como professora. Eu acho que não tem, para mim nunca teve essa separação. E eu acho que quanto mais a gente olha para o trabalho, tomando a distância necessária, que vai fazer com que a gente reencontre o trabalho, né, com outros olhos, assim, essa aproximação diferenciada do trabalho, ela é possível quando, a partir de um texto que aparentemente possa estar um pouco mais distante, ao se pensar ele está sempre direcionado para o trabalho, em algum aspecto. Às vezes um aluno fala alguma coisa que você não tinha visto no próprio trabalho. Então não é também uma relação autista, estou no meu mundo batendo a cabeça na parede só pensando no meu trabalho, ou uma relação absurdamente egocêntrica que eu não desvio. Não é isso, mas é porque eu acho que a sala de aula ela permite um distanciamento, assim, quase um porto, sabe? Porto de chegada e partida. Você parte, né? A hora que você encontra seu trabalho, a hora que você vai para a sala de aula, a hora que você volta para o trabalho. Então esse movimento assim meio de navegação, eu acho. Você navega, né, em volta do trabalho. Você navega junto com seus autores. Você navega com seus companheiros de viagem, né? Os autores, os artistas, eles são companheiros de viagem. Né? Então não tem essa separação para mim. Eu acho, eu não sei, eu acho que a gente vai, eu sinto que por mais que tenham variações, que o trabalho ele vai tomando a forma daquilo que você é naquele momento em que você realiza, né? Isso assim, a gente não pode perder essa atualidade, essa presença máxima. Acho que é muito bacana isso, quando a gente olha para o trabalho e fala, eu sou isso, hoje, neste momento, eu sou isso. Né? Mas, no meu caso, eu acho que as coisas são colocadas muito anteriormente, assim, as pistas para isso. E eu acho que para muitos artistas também. Agora, eu só tive consciência dessas pistas na hora que eu parei para escrever minha tese de doutorado. No mestrado não foi, na graduação não foi na elaboração assim, da tese, eu acho, que é um momento onde a gente inaugura um pensamento com muita propriedade, eu acho, nossa, né? Uma tese em artes visuais, como artista, né?
E eu acho que eu tive consciência que a forma como eu olhava para as coisas lá atrás, elas estão presentes até hoje. Então, a forma como, para mim, eu precisava... Isso eu estou falando de lembranças muito antigas, assim, 4 anos, 3 anos, 5 anos, que a gente viajava muito de carro, horas de carro, e eu sempre pedia para parar. Aí eu parava, pedia porque eu precisava parar, para descer do carro. E eu me lembro de olhar, eu precisava parar, porque eu precisava olhar, eu ficava olhando as formigas. Passava um tempo, e eu sempre fui muito respeitada nesse momento, não era pausa pipi, não era uma pausa assim, que eu tinha que descer e olhar um pouco, e eu ficava olhando, me lembro muito bem da cena, eu olhando as formigas, no meio assim, o carro parado, o Fusquinha parado na estrada, Brasília, Rio de Janeiro, e aí botava todo mundo para dentro. Eu me lembro, assim, depois eu vou tentar ver onde isso vai chegar, mas assim, eu me lembro de chegar numa praia e ver o mar à noite. Para mim isso foi uma experiência decisiva e eu vejo que ela permeia todo o meu trabalho. Eu tinha 9 anos e a gente chegou assim, a gente sempre chegava e meu pai e minha mãe falaram, não, vamos ver, a gente chegava na montanha, vamos olhar a montanha, podia estar de noite, meu pai sempre falou isso, nós vamos olhar a montanha, e eu adorava aquilo, e hoje pensando, tinha irmãs que falavam, mas está de noite, ele falou, não, nós vamos olhar à noite, que era lugares geralmente isolados, sem luz, e isso para mim foi decisivo, está em todo o meu trabalho, como é que você olha à noite, pelo que ela é, escura, embaçada, essa experiência do mar, olhar o mar à noite, para mim foi assim, eu nunca esqueci, foi uma coisa tão profunda de estar no horizonte, ele ser noturno e não ter luz nenhuma, e você só ter o embate com o escuro, que se a gente pensa assim, é desbravar uma outra camada de luz, né? Se a gente pensa na relação do dia e da noite, né? Que o dia está tudo iluminado, você é dono, né? Você é um soberano na luz do dia. E à noite a gente não é soberano, né? Você só tem a camada escura e você tem que desbravar aquela intensidade de luz, assim. E eu acho que para mim, o meu trabalho, o meu interesse, não é à toa que eu escolhi a paisagem, assim, não poderia ter outra relação com o mundo, senão através da paisagem. Eu acho que ela vem desde da minha memória mais antiga, onde eu nunca gostei de chegar exatamente, mas eu sempre gostei de estar na janela olhando aquilo passar, olhando lá. Às vezes eu me lembro de ver a menininha lá embaixo e pensar, para onde que ela está indo? Aquela casinha lá no meio do nada, o que acontece ali? Assim, essa relação com eventos assim, insignificantes quase, pormenores, né? Que vai aparecer no meu trabalho. Então, assim, há rompimentos, eu não entendo, eu não vejo que eu tenha rompido muita coisa. Eu tenho distanciamentos, por exemplo, os trabalhos de intervenção urbana, que são também super direcionados, focalizados, sintéticos. Hoje, por exemplo, eu estou mais distante deles. Quando o vídeo entra em cena, quando a videoinstalação entrou em cena, porque eu encontrei no vídeo, talvez nesse sentido, desbravando o vídeo, uma extensão do olho, que para mim sempre foi uma questão, como é que eu não perco aquilo que eu vi? Como é que isso só vai se intensificando, pode ser até meio um desejo de possuir as coisas que a gente não possui pelo olho, mas assim, como é que você abandona um cume que você está olhando 4 horas para ele? Quando é que você diz, eu vi, eu posso me distanciar? Como é que você sempre fala, como é que você abandona um Rembrandt? Como é que você abandona uma instalação do Turrell? Como é que você abandona um trabalho do Smithson? Como é que você abandona tantos, um Van Eyck, uma janela do século XV? Como é que você abandona isso? Em sã consciência? Não, você quer levar isso para você. Então, isso para mim sempre foi uma questão de saber, no final das contas, que a gente está lidando com a perda absoluta das coisas, né? Ele é perda absoluta. E eu encontrei no vídeo a forma de, pelo menos, acreditar que eu não perdi. Assim, quando você registra uma imagem em vídeo,
É óbvio que o olhar já se foi, é óbvio que o tempo daquela contemplação já se esvaiu, mas a gente tem a ilusão que capturou alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que quando eu comecei a desbravar, usando o seu termo, não como outra linguagem, como outro motivo de trabalho, né? Mas desbravar o vídeo como uma extensão do meu olhar. Aí eu acho que eu cheguei num outro lugar, para além das intervenções urbanas. Não que as questões que eu trato no vídeo não estivessem já nas intervenções, que elas estão, de outra forma, né? Isso daí eu acho assim, a experimentação, ela não é, eu acho, no meu caso, não é de novo, não é uma experimentação no ateliê, é uma experimentação no lugar. Por quê? Porque a forma como a gente trabalha, assim, é o lugar que vai ditando o que vai sendo filmado. Então, é completamente imprevisível. Completamente, porque às vezes, várias vezes já aconteceram. Eu saio com a certeza de querer filmar alguma coisa e não vou fazer, porque a coisa acontece ali, do ladinho. Então, não é uma relação, não há uma determinação que faz que eu quero filmar a nuvem passando no cume. Não vai acontecer, porque eu não dou conta do tempo. Então, teve uma situação que a gente filmou uma geleira despencando. A gente estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, que eu acho que em uma vida inteira a gente não poderia presenciar aquilo. Só que a imagem tremeu. Quer dizer, a experimentação nesse caso se deu tentando buscar o ângulo para acompanhar a geleira caindo. A experimentação ela acontece no instante, ela dá certo ou ela não dá certo, não tem margem. Porque uma vez que a geleira não vai despencar diante de você 2 vezes. E a gente fez a prova disso, 2 anos depois a gente voltou no mesmo lugar. Essa era a única certeza que a gente tinha de toda a viagem que a gente saiu para filmar. A gente quer filmar a geleira caindo. Nós passamos 2 dias, 3 dias, de 5 à meia-noite. A geleira não caiu. Mentira, ela caiu no momento em que a gente desviou a câmera para o outro lado. Então, assim, para mim, entra como um campo de experimentação? Entra. No campo que eu perdi, eu desviei no momento errado, agora eu vou prever que a geleira vai cair no momento em que eu vou desviar, depois de 5 horas, apontando a câmera para lá, olhando fixamente, tentando dominar todo aquele corpo de gelo, desejando que ele caísse diante dos meus olhos, e ele caiu no momento em que eu desviei a câmera. Então, e tem a experimentação de outra ordem, eu acho, que é aquela que a gente vai fazendo, coloca a câmera, vamos testando no lugar. Então, isso acontece demais. Por exemplo, pensando rapidamente aqui, em vídeos onde eu estou andando em espaços, vastos espaços. Anda, volta, anda de novo, testa a direção, que aí a gente está experimentando no lugar. E aí depois a gente vai olhar mais para frente, se isso está bom, se não está, volta. Mas há uma experimentação, e eu acho que quando você filma no lugar, ela é mais radical, porque uma vez que você saiu desse lugar, você está fora dele. É diferente de uma experimentação, acho que no ateliê, que acontece esse deslocamento também. A gente tem as perdas no ateliê, mas quando você precisa do lugar, que o lugar é o seu trabalho, com tudo que ele é ali, com a poeira que passa, com tudo, você está no meio do mundo concreto ali, né, no espaço fora do ateliê, a gente começa a entender que ou a gente experimenta ao máximo, tentando não perder, ou a gente vai perdendo. Só que isso também é complicado, porque muitas vezes, quanto mais experimentação a gente realizou nesse espaço,
material eu aproveitei. Aquele material onde foi completamente imprevisível, às vezes, assim, acho que em 80%, é o que vira um trabalho mesmo. Que é onde, assim, no lugar a gente vai se situando, vou me situando nesse espaço, vamos filmar. E tem um tempo, né, que é lento. Então, assim, para mim é uma combinação exata, esse tempo, porque eu trabalho com o tempo do meu olhar, e ele é lento. Então, estar perto de um cume, olhando um cume, a manhã inteira, a gente não vai filmar na hora que chegou. Não, você filma depois que você ficou lá muito tempo. Porque aí você tem o momento da contemplação e o momento do registro disso. Então, assim, são experimentações de várias... Tem experimentação, mas para mim a experimentação, às vezes, ela é mais traiçoeira do que trabalhar com o imprevisto, o imediato, a intuição do instante, sabe assim? Eu tenho, assim, os meus amados, que são os companheiros que não nos abandonam. Eu acho que todo artista tem, né? E trabalhando com a paisagem, não tem. Eu tenho toda a história da pintura, né, grande parte dela, junto comigo. É óbvio que dentro de toda a história da pintura e depois dos artistas contemporâneos, claro, né, que vão trabalhar com essa questão do tempo, eu me relaciono intimamente com pintores do século XIV, me relaciono intimamente com pintores do século XV, me relaciono intimamente com a Holanda do século XVII, com um grupo que abaixa o horizonte, me relaciono com a pintura do século XIX, pintura romântica do século XIX, de paisagem, né, um Caspar Friedrich, me relaciono com o século XX e XXI, com os artistas contemporâneos da lenda arte, não todos, mas alguns bem especificamente. Eu acho que a lenda arte foi um dos movimentos da arte contemporânea que me são mais próximos pelas questões do trabalho, a relação em estar num lugar e a volta desse lugar, como é que se dá essa intimidade, tanto com o espaço exterior quanto com o espaço da galeria, né? Então eu acho que tenho, se eu for elencar aqui, eu tenho artistas muito precisos, que são aqueles que é o meu grupo, né? É o meu grupo. Então ele vai desde de um Van Eyck, Campin, Rembrandt, mesmo que o Rembrandt não pinte a paisagem, mas a pintura do Rembrandt, para mim, ela é uma pintura desse tempo lento, assim, que medida a gente, para dar conta de uma pintura do Rembrandt, você necessita tempo, não que outras não necessitem, mas essa me convoca muito, assim, como é que camada sobre camada, pincelada sobre pincelada, ele silencia tudo à volta dele, assim. Então tenho pinturas muito específicas, como tenho também do Caspar Friedrich e a relação do personagem solitário e a montanha, quer dizer, e Smithson. Então, assim, é muito precisa essa relação, assim, eu me sinto muito próxima dessas questões, assim. Essa é uma pergunta bem bacana, assim, instigante de se pensar, né? Eu acho que o trabalho, no meu caso, pensando assim nessa exposição que a gente está aqui, né? Dessa noção de trabalho, aonde que ela entra? Para mim, a noção de trabalho aqui, ela entrou desde o momento onde a gente decidiu voltar a esses lugares, planejar em função não não é uma viagem qualquer, mas é uma viagem pensada para que a gente conseguisse filmar. Então ela a noção de trabalho para mim, ela entra desde a decisão de eu vou para filmar,
a tentar contornar todos os problemas que aconteceram, por exemplo, o extravio de uma mochila onde tinha milhares de ferramentas de trabalho. Como é que você faz com isso? Como é que você contorna uma perda de material filmográfico, por exemplo? Rádio, como é que você contorna? O tempo todo a gente trabalhou nessa viagem, o tempo todo, contornando aquilo que a gente perdeu. Normalmente, né, 30 dias de mochila extraviada, você perdeu. Você tem que arrumar táticas para que o trabalho permaneça. Porque é muito fácil você falar, já que foi tudo roubado, então vamos aproveitar, vamos relaxar. Então é uma viagem, eu acho que a noção de trabalho para mim, ela entrou o tempo todo a gente não se desviou daquilo que a gente veio fazer, né? E eu acho que entra também a partir do momento onde você deseja a obra. A obra ela não cai de paraquedas. No momento em que você deseja que algo aconteça, entra em cena o trabalho. E eu acho que é um trabalho assim obsessivo, ele é um trabalho repetitivo, ele é um trabalho exaustivo, porque a gente não para de pensar. Você pode vir de um dia inteiro de filmagem, onde você caminhou muito, está cansado, está com o corpo doendo, está com fome, quer dormir. Mas o desejo de ver o que você filmou é tão maior do que tudo isso, que você passa lá um tempão olhando. Ah, mas aqui a sombra não era isso que eu queria. E aí você começa o trabalho não abandona, porque a obra não te abandona também, eu acho. Hoje, isso aí é uma questão que para mim ela é assim, fundamental. Por quê? Porque para mim eu trabalho a dois, né? Que eu trabalho com o Albert, né? Que é meu parceiro na vida e no trabalho, e a gente conversa isso há anos. A gente está casado há 24 anos, há 24 anos a gente divide a vida e o trabalho. Então não tem ninguém que me conheça mais poeticamente do que o Albert. Porque às vezes ele vem, olha, esse livro aqui vai te interessar. Sem falar comigo, isso aqui, o que você acha disso aqui que ele estava filmando? Para mim eu estou dividindo uma autoria. Agora, por que ele nunca assinou comigo? Porque ele fala que faz o que eu mando. Se ele fala que ele não é o autor, o pensamento é meu, mas o portador do equipamento é ele. Né? As soluções técnicas a gente pensa junto. As soluções, a montagem da exposição, nunca montei uma exposição sem ser com ele, por exemplo. Claro que já montei, mas assim, a definição da montagem somos nós dois o tempo todo. O tempo todo a gente. Então eu sou dois, só que a autoria é minha. Mas eu sei que não é minha só. Mas enquanto ele não quer assinar, eu não vou forçar a assinar, porque ele tem uma para ele e ele faz o que eu mando. Então, tanto no campo da filmagem quanto da edição. Então, assim, essa questão da autoria para mim, ela é embaçada, né? Claro que o pensamento eu entendo quando ele fala, né, que o pensamento é todo meu, mas a execução desse pensamento, isso é uma parceria, né? Dois momentos. Para mim, quando o trabalho está acabado, é quando eu digo, eu vi. Então, por exemplo, voltando aqui para essa exposição que a gente está, eu vi esses lugares, eu vi essa montanha, depois de horas, depois de 30 dias de observação e de trabalho, né, de registro. Para mim, eu entendo isso como um trabalho bem acabado, porque eu não separo a relação entre o que eu olho e o que eu registro, né? Agora, por outro lado, para mim um trabalho ele só está bem acabado quando não tem nenhuma sobra. Então, se é um corte, a escolha de um enquadramento específico, ele tem que estar sem nenhuma sombra pensando no caso das fotos que estão apresentadas aqui. Quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de ser um ângulo no meio do caminho. Para chegar nesse formato daqui,
A gente fez vários testes, porque não podia ficar no meio do caminho, porque o tempo todo eu tenho consciência que eu trabalho na beira do abismo. No final é montanha, é a água que mexe, é a folhinha que cai da árvore, é a sombra que aparece, quer dizer, tudo isso é uma facilidade enorme de derrapar. E eu acho que a escolha de estar o tempo todo num corte seco, preciso, no caso dos vídeos, uma extensão temporal, assim, que não estou interessada em exercícios de linguagem, nas possibilidades que o vídeo dá. Não estou interessada nisso. Realmente não me interessou nos efeitos da linguagem. Então eu acho que para mim o trabalho ele é bem acabado quando não tem sobra, ele ali, não tem nada mais, não tem nada que vai desviar daquilo que me interessa. Essa para mim é a noção de um trabalho bem acabado. Eu acho que o trabalho está pronto no momento em que ele é apresentado. Ele está pronto. Pode ser que numa nova exposição dele, ele deixe de estar pronto e vire rascunho, e vire esboço, até que a gente chegue nesse momento. Eu acho que a gente chega no momento onde você se distancia dele. Ele está pronto. Então, para mim, isso aqui está pronto, agora. Porque eu me distanciei. Eu vi excessivamente, eu trabalhei excessivamente nele e ele está exposto. A repetição, ela entra... De novo, eu vou insistir muito, assim, é uma repetição que sustenta aquilo que eu vi. O olhar, para mim, eu entendo o olhar como uma repetição, no sentido assim, se eu olho 4 horas numa montanha, você já tem essa noção de repetição. No campo de uma repetição de técnicas ou de ações no ateliê, eu acho que a repetição ela vem, por exemplo, e eu identifico numa forma de trabalhar, numa forma de montar, numa forma de escolha, que é das tarefas mais difíceis. Como é que você cria, como é que você elege um cume, né? Que é uma das coisas que eu penso, assim, a repetição de uma série de cumes significa o quê? Nenhum cume é igual ao outro, nenhuma imagem é igual à outra numa cidade. Mesmo que você coloque a câmera direcionada para o mesmo bloco, todos os dias, na mesma hora, nunca vai ser a mesma coisa, né? Então, eu acho que assim, eu não tenho tanto uma repetição num método de trabalhar. Por exemplo, assim, não é toda hora que eu uso um caderno de esboço, mas o caderno de esboço está sempre comigo, porque eu anoto tudo. Então, eu tenho, para essa exposição aqui, eu tenho, por exemplo, meu caderno, desde o momento em que eu comecei a pensar, até o momento onde ela está aqui. Há uma repetição, eu acho, numa escolha pelo que vai ser filmado. Não porque eu desejo essa repetição, porque eu sou assim. Eu identifico um método do olhar, um método de captura e um método posterior a essa captura, que eu entendo como uma repetição, que nunca é a mesma coisa, mas você tem uma manutenção, assim, de uma forma de agir, né, diante do trabalho. Uma insistência, assim, e aí o Alberto até fala que é uma obsessão que, por exemplo, tem lugares recentemente que a gente passou assim, quando eu falo horas, são horas olhando, horas filmando, e que de repente a gente teve que voltar 6 vezes e passar horas olhando, horas filmando, até eu falar, não, eu fui, porque enquanto eu não cheguei aonde eu olhei primeiro, eu não estou satisfeita. Talvez a gente volte até na noção do trabalho pronto, né? Quer dizer, eu não tenho, que é uma coisa que me desoriente, é ter que decidir em 5 minutos. Eu nem cheguei ainda, nem pousei meus olhos. Então, assim, eu sou muito chata nesse sentido. Assim. Eu acho que é uma insistência, eu acho que o trabalho ele surge dessa insistência.
não sei se tem trabalho que não surja disso. Ela é muito presente, assim, eu acho. Tanto nas intervenções, em algumas videoinstalações. Eu sempre entendi, assim, uma coisa que eu penso muito, toda vez que eu estou em Brasília, os trabalhos que tem Brasília como motivo, né, usando um termo assim da pintura, você tem uma questão da série que aparece, que está muito próxima, eu acho, a uma série da própria arquitetura, uma coisa modular. E tem a série de outra ordem, que é uma série de trabalhos. Por exemplo, eu tenho séries do que eu vejo da minha janela, que começaram lá em 2006 e elas têm até agora. Isso é uma série. Quer dizer, pode ser da minha janela em Paris, pode ser da minha janela em Bruxelas, pode ser da minha janela em Brasília, pode ser da minha janela na Terra do Fogo. Mas eu entendo como uma série. Então, e tem uma repetição do mesmo, que eu acho que está muito vinculado, sobretudo quando são trabalhos daqui de Brasília, que eu acho que é o espaço dentro da gente mesmo, é impressionante. Isso eu percebi quando a gente passou muito tempo fora e quando a gente volta, como é que a seriação, né, esse desdobramento da série, ele entra em cena com uma força alucinante. Então nunca é uma unidade, são 5, são cubos espelhados, 36 cubos espelhados, porque um só não é suficiente? Por que a gente tem que ter essa fragmentação? E eu acho que é muito de uma relação geográfica, de uma cidade que ela é em série, né? Uma cidade que ela um módulo existe em relação a outro módulo o tempo todo. O que é um cobogó, se não uma grande série de janelinhas, né? Então, o que são as superquadras, se não uma série de módulos individuais, que são os blocos, por exemplo. Então, eu acho que tem essas duas possibilidades, assim, a série como poética, por exemplo, a série da janela, que eu mencionei, é uma série que acontece em vários lugares do mundo, que para mim é uma série, e tem a série relacionada a esse espaço geográfico da cidade de Brasília, por exemplo. Eu entendo essa artesania como muito da técnica, né, da técnica, assim, desse modo de fazer. Então, às vezes, eu acredito que ele é um pensamento, quase que um pensamento selvagem, em alguns momentos. Por quê? Porque às vezes você quer, voltando de novo, sempre essa experiência que eu tenho com os lugares, que é assim que acontece o meu trabalho. Na minha cabeça, a montanha está linda, mas o enquadramento não bate, e ele não vai bater. Que aí é o que eu chamo desse pensamento selvagem que a técnica traz. Eu posso imaginar e acreditar que eu estou vendo aquilo, que aquilo vai dar certo, na hora que ele for enquadrado, e aí com artesania mesmo, seja tecnológica ou seja, não importa, porque isso é aí que entra em cena, eu acho, eu vou usar uma palavra que eu não sei se ela é a certeira, mas é onde entra em cena o que você domestica, né? Assim, o que você enquadra, o que você... domestica eu acho que não é a boa palavra, mas talvez é onde entra em cena aquele contorno preciso que vai guardar aquilo que você não... que pulsa, né? Que pulsa. Então, eu acho que no caso de... eu entendo o trabalho da artesania, como você coloca, no campo do vídeo, é um momento onde a técnica se impõe, porque ela se impõe. E no vídeo, eu acho que quem trabalha com as novas tecnologias, a técnica se impõe de uma maneira muito mais avassaladora, talvez, porque tudo é obsoleto. Na própria preservação da imagem, você está sempre correndo atrás. Então, na hora que você dominou as ferramentas, elas já estão obsoletas em alguns momentos, né? Assim, claro que não é tudo. Então, eu acho que a técnica ela é um pensamento que ela
ela independe do conceito porque ela impõe as regras. A técnica, ela impõe as regras. Olha, eu não abandono o Van Eyck por nada desse mundo, em termos de técnica, né? Eu acho que no meu caso, assim, aí especificamente no meu caso, talvez, né, falando dessa relação mais estreita com a pintura, por exemplo, que eu tenho, que é a história da arte por excelência, assim, a tradicional. Eu não faço pintura, mas eu acho que eu faço pintura também. A maneira como eu filmo, a maneira como eu elejo os espaços, eu tenho os pintores nos olhos, assim. Então eu olho junto com Van Eyck, eu olho junto com Campin, eu olho, assim, eu olho junto com um Thierry Decordier, que é um pintor contemporâneo, que olha junto com tantos outros. Então eu acho que se há um abandono, é um abandono da técnica, mas não um abandono da coisa, assim. Eu acho que é olhar junto, assim. Isso eu tenho certeza absoluta, assim. Não tenho necessidade de ruptura nesse sentido nenhum. Pelo contrário, quanto mais eu avanço nas questões do vídeo, nas questões da paisagem, mais eu volto para a história da pintura, por exemplo. Eu não tenho a menor dúvida que o trabalho poético, ele é conhecimento. Agora, eu acho que também não é um conhecimento, não é uma questão de equivalência. Vamos fazer uma equivalência entre o conhecimento científico e o conhecimento poético. Não. Ele é justamente outra coisa porque ele é completamente diferente. Ele lida com... ele vai agenciando, né, a nossa vida, assim, para além da própria vida, não transcendentalmente, mas assim, o tempo todo, o trabalho poético, eu acho que vai desalojando, desaloja o artista, desaloja quem se dispõe a encontrar esse trabalho, né, a olhar para o trabalho, e eu acho que é tão difícil de pensar, de compreender essa produção de conhecimento, porque ela não é domesticável, eu acho. Aí eu acho que o termo é esse, ela não é domesticável, ela o tempo todo está escapando, o tempo todo ela escapa. E é aí que mora a força dela, ela, o tempo todo outra coisa, ela pode ser o tempo todo outra coisa. Ela está sempre em destinação, né? Mesmo que a gente tenha a história da arte que vá tentando mapear o que é feito, ela sempre vai ser escape. E é aí que está a força dela. Então, assim, se isso é conhecimento, claro, a gente como artista dentro da universidade, é óbvio que isso produz conhecimento. E ele produz o conhecimento mais avassalador de todos, que é aquele que não tem âncora possível. Você vai criando as suas âncoras para entender alguma coisa. E se é que você precisa entender, se não só ser atravessado por aquilo que está diante de você, né? E que a gente nunca mais esquece. Então, eu acho que é uma perda de tempo tentar provar aquilo que não precisa ser provado, que é deixar que a obra preserve o seu aspecto selvagem, eu acho, sem precisar de grandes traduções ou decifrações. Não significa que a gente não precise se aproximar de outra forma da poética, que não pelo próprio fazer, não significa isso. Mas eu acho que quanto menos traduzido, decifrado isso estiver, mais força esse conhecimento tem de entrar em erupção, assim. Eu acho que tem uma relação muito estreita com a geografia, por exemplo, uma geografia que não é uma geografia de quantificação ou de dados, mas é mais uma linha de uma geografia fenomenológica, né, que
olha para a Terra, que há um apego às coisas terrestres, assim, né? Eu acho que ela é um trabalho que se articula com uma geopoética, que é entender como as nossas ações sobre o espaço, algumas palavras que descrevem o espaço, elas geram uma poética, né? Elas trazem a gente de volta para a Terra. Eu acho assim, eu tenho muito carinho por pelas poesias de paisagem, por exemplo, que entendem que cada palavra dessa devolve a gente para a Terra, né? E quanto mais os pés vão se fincando na terra, mais a gente vai redesenhando o contorno desse espaço, né? Então, como artista, olhando para o meu trabalho, ele tem um diálogo, assim, muito estreito com a geografia, com a geografia literária, com a poesia, além da história da arte, que para mim é a base toda, né? E eu acho que eu tenho pensado muito assim num aspecto científico da coisa, que é a coisa mais elementar de toda a ciência, que é a observação. E isso, eu acho, assim, pensando no que o Smithson fala, né, que o olhar ele é tão concreto quanto a forma, quanto qualquer outra. O ato de olhar ele pode ser tão concreto quanto qualquer outra forma executada. Eu me encaixo nisso. E aí nesse ponto eu acho que a ciência, o gesto mais elementar da ciência é a observação. Então eu ouso dizer que eu estou próxima. Não, eu tenho muito prazer. Nossa Senhora, por quê? Porque eu associo, no meu caso especificamente, eu tenho o companheiro da minha vida junto comigo, ou, às vezes a filha quando topa ir, então eu não preciso abandonar ninguém, embora, né, a filha adolescente às vezes grite no espaço. E tenho a noção uma das coisas que eu que mais me define, que é a própria noção de viagem, que sempre me definiu muito, mas é o fato de poder estar no lugar completamente, inteiramente, ali eu estou. Então, assim, isso para mim é de um prazer e sempre foi absurdamente, assim. Eu poder ficar o tempo que eu quiser olhando o mar, eu poder ficar o tempo que eu quiser olhando pela janela. Isso para mim é de um prazer e, assim, inouï, como se fala em francês, assim, inenarrável. Não tem ninguém que vai me tirar dali a não ser eu mesma, assim. Então essa é muito presente. E a felicidade que tem também quando a gente consegue a imagem que deu conta daquilo que eu queria. Isso é de um prazer absurdo. É como assim, deu certo. E o prazer que quando você acredita que deu certo e você vai ver a imagem e você fala, ui, tremeu. Mas o prazer naquele momento de falar, conseguimos pegar a crista da onda na hora que a gente queria pegar, é uma coisa assim, dá vontade de se abraçar o cosmos, falar, consegui pegar a crista da onda que está diferente da onda que vem atrás. Depois pode não dar certo em termos de trabalho, mas é de um hedonismo assim maravilhoso, que eu não abdico jamais. Eu acho que o primeiro aspecto é aquela constatação do que você acreditou, que você viu e filmou e que estava lindo e maravilhoso, não está, porque a gente não são raros. Agora a gente está começando a trabalhar com os visores, que você filma e vai vendo o que você está fazendo, mas assim, há 20 anos a gente trabalha às cegas, que isso tem um aspecto muito bom também, né? Que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, assim, de uma tristeza profunda quando você acha que deu certo, que você vai olhar a imagem e não deu, porque a gente sabe que não recupera,
porque passou. Você pode estar lá, né? Às vezes que eu voltei recentemente, 6 vezes no mesmo lugar, nunca chegou perto da imagem que eu perdi. Então isso é de uma tristeza profunda, assim, que o que se perdeu, se perdeu. A outra forma dessa dificuldade é você, quando há uma profusão muito grande de imagens, é a seleção, que tarefa das mais difíceis que eu acho que acompanha todo artista, assim, o que selecionar desse material todo, porque o desejo de todo mundo é colocar tudo, assim, num recorte dessa exposição, ela é muito mais do que o que está aqui. Mas eu vendo, por exemplo, ela pronta, ela era aquilo que não poderia faltar, que é a base primeira do encontro nosso com esse lugar que está aqui, que tem uma história, né, assim, de encontro com o lugar, porque não são todos os lugares que a gente encontra, assim. Isso eu aprendi muito, desde muito cedo, assim. A gente passa por muitos lugares, mas tem aqueles lugares que estão dentro da gente mesmo, não são muitos no mundo. Que você está com ele, assim, você está com o lugar. Você pode até, ele já se transformou dentro de você, mas você está com ele. Então, como é que eu vou selecionar de 683 picos, 18? Isso é de um desconforto enorme, porque para mim os 683 são maravilhosos. Assim, em linhas gerais, é óbvio que não são, porque a partir do momento que você entra, você vai aí é o pensamento de outra ordem, né? Você vai selecionando o desconforto, ele muda para a acuidade da visão, eu acho, assim. Que aí você entra na feitura do trabalho, da técnica do trabalho, eu acho. Eu não penso nessa inserção como postura, não como postura, como questão, assim, como artista que realiza um determinado trabalho. Embora eu sei que, evidentemente, ele está inserido porque a gente vive num tempo, numa história e num contexto social específico, né? E eu acho que não é uma preocupação genuína minha, mas eu sei, assim, olhando, quando a gente se distancia do momento da realização, da feitura, e que o trabalho já está aqui acontecendo, ele está no mundo, ele está numa época, num tempo, eu acho que para mim, como artista, vendo o trabalho sob o ponto de vista dessa inserção, eu não sei, eu acho que tem uma possibilidade de experimentar um outro tempo, assim, fora, não sei se a gente está entendendo o social da mesma forma, mas assim, como é que eu olho, como é que é possível experimentar um outro tempo que não aquele da precipitação, por exemplo? Como é que eu posso, dentro desse caos que a gente vive neste momento, em que medida o meu trabalho é a pedrinha que rola, é uma pedrinha que rolando, em meio a uma geografia imensa, mas é só aquela pedrinha que faz clique, 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 mas que traz um outro tempo, assim, para quem se dispõe a chegar até aqui, a vislumbrar qualquer um dos meus trabalhos e vai entender que nada acontece, mas o fato desse nada acontecer, será que a gente acha que nada acontece porque tudo acontece demais fora? Será que a gente não consegue mais dar tempo para as coisas? Que a gente não consegue mais fazer com que o espaço chegue até a gente, com que as pessoas cheguem até a gente? Porque o tempo todo é tudo interrompido, é um excesso de superlativos o tempo todo. O tempo todo a gente está em excesso. Então, para mim, eu entendo, se há uma inserção social, do ponto de vista daquela que produziu esses trabalhos, seria de ser essa pedrinha que está ali rolando em dissonância temporal, ao menos, com esse tempo que arrasa a gente, né? Que passa por cima da gente. E eu acho que a força para mim, a força de qualquer trabalho poético é porque o que ele impõe, na verdade, é o tempo desse processo, e ele é de outra ordem, né? Ele é de outra ordem, é outra escala temporal, são outras regras do tempo mesmo.
E para mim isso já é pura dissonância com o social convencionalmente entendido. Eu acho que isso é uma questão, fato de há uma exigência de o tempo todo a gente tem que mostrar o trabalho. Isso é uma questão, assim, quer dizer, o fato de não mostrar o trabalho significa que eu não estou produzindo? Óbvio que não, né? Porque a exposição, eu acho que ela coloca a gente também para ir se aproximando dessa finalização do trabalho, né? Uma exposição onde você agenda de tal período a tal período, você tem que estar com o trabalho pronto. Em toda a minha vida artística, vamos dizer assim, eu nunca furei com nenhuma exposição, assim, por causa de tempo, por causa de não execução de determinado trabalho. Agora, se é um trabalho que se inscreve no mercado de arte, assim, há né, eu tenho trabalhos com colecionadores, em acervo de museu, mas eu não sei se ele é um trabalho que atende às exigências do mercado, e tampouco, estou falando isso sem o menor exagero, assim, a gente não faz um trabalho pensando só nisso também no mercado. Eu acho que não é isso que motiva, né? Agora, que é ótimo você vender um trabalho, é maravilhoso você vender um trabalho, porque aí a gente entra, eu acho que naquela noção de uma relação mais específica de trabalho mesmo. Estou sendo paga por um trabalho que eu fiz. E a gente sabe que no campo da arte eu sou sustentada, eu não sou sustentada pelo meu trabalho, eu sou sustentada pelo meu trabalho de professora. Então eu acho que o mercado da arte, com todas as contradições que ele impõe, o Brasil, né, a gente sabe que está entrando agora começando uma lógica do mercado, os artistas eles têm que começar Quer parar? Os artistas têm que começar a se instrumentalizar no sentido de entender que mercado é esse também. Agora, para mim, não é uma das preocupações centrais, sabendo que é óbvio que eu fico muito contente do trabalho circular. Eu acho que todo artista tem esse desejo também, né? Então, quando ele circula quando ele é comprado por um colecionador, quando ele circula junto com esse colecionador, quando ele circula num acervo de museu, quer dizer que as pessoas vão ver que ele mantém a vida, né? É muito bom isso, eu acho muito ruim quando eu vejo alguns trabalhos guardados, assim, né? Silenciados, assim. Eu não sei, sabe, porque eu acho que tem artistas que vão trabalhar justamente com isso, com esse excesso, com as questões que estão aí, que vão trabalhar com atordoamento, que vão trabalhar com a ausência completa de tempo, com excesso de movimento, com excesso de informação. Então, eu acho que não tem essa perda. Eu acho que são escolhas. Escolhas do que ver, escolhas do que produzir, escolhas pessoais, né? Assim, não entendo como perda, não. Assim, tem pessoas que, né, escreveram sobre o meu trabalho, que a partir de conversas, a partir de proximidade, né, de uma proximidade maior, outros nem tanto. Mas eu não tenho um diálogo específico com um crítico que acompanhe o meu trabalho, isso eu não tenho, não. Tem pessoas que conhecem o meu trabalho há muito tempo, né, aqui em Brasília, né, e que já escreveram sobre ele, mas eu não tenho um diálogo assim permanente. Acho que tem uma questão que para mim é muito
estranha no campo das artes visuais, assim, que é a questão do jovem artista. Talvez porque a gente, se eu for olhar por essa questão, eu já estou fora de quase todos os editais, porque o jovem artista é até quando? Eu acho que é uma das raras profissões no mundo onde quanto mais a gente envelhece, mais o trabalho vai acontecendo, né? Assim, então eu acho que tem uma reprodução de um sistema de uma excessiva juventude para os editais, para as bolsas, que eu acho que urge uma resposta a isso. Eu posso, o que define um jovem artista? É a idade ou é o frescor do pensamento? Ou é o frescor do trabalho? Eu acho que hoje, mais do que nunca, o artista, eu não sei também em que medida foi muito diferente, né? Claro que hoje os editais se impõem, o artista ele tem que ser um produtor, ele tem que saber preencher um edital, a gente tem que jogar o jogo dos editais para expor, para ganhar os apoios necessários e tudo mais. Mas você tem agora editais surgindo, onde já não existe a questão da obra inédita, que isso é outro ponto, eu acho, assim, que massacra o trabalho de um artista. O que é o inédito? É o que você produziu naquele ano e o que você vem produzindo, o que você já produziu. Quer dizer, eu não posso apresentar num edital um trabalho, por exemplo, sei lá, que nunca foi mostrado e que data de 2013. Para os editais, não. 2013 e 2016 ele já está velho, então eu preciso ter uma coisa produzida em 2016. Isso é um absurdo, porque vai completamente contra o tempo do processo do trabalho, né? Eu acho que urge que haja uma estrutura mais sólida dos espaços de arte em qualquer cidade do Brasil, sobretudo se a gente fala de Brasília, mais ainda, quer dizer, como é que a gente forma público se você tem poucos espaços? Como é que você forma crítica se você tem poucos espaços? Então, só que diante da hostilidade ou da escassez dos espaços, aparecem as galerias, que vem trazendo vem se transformando num lugar que acolhe o pensamento artístico que os espaços institucionais não acolhem, né? Fora museu, CCBB, né? A Caixa e tal. Então eu acho que o sistema da arte ele é muito multifacetado e a gente não pode dar só atenção aos editais, a gente tem que dar atenção aos espaços que acolhem esses trabalhos, que acolhem não só os artistas, mas um pensamento que se mantenha, que permaneça vivo. Que é isso que eu acho que é o revolucionário da arte, é esse pensamento o tempo todo vivo, que ele tem que estar atual, ele tem que se ter o espaço para isso. Que o crítico venha, que o historiador da arte venha, que o artista venha, que o público venha e a coisa circule. Então, pensando bem localmente na cidade de Brasília, a partir da pergunta, eu acho que é criar os espaços de interpretação desses trabalhos, né, de diálogo, né, com os trabalhos que vêm sendo produzidos aqui. E não desejar sair de Brasília para o eixo Rio-São Paulo, que é tão precário também. As forças são as mesmas em qualquer lugar do mundo, né? É uma área muito difícil. Não é uma área dócil. Não é. A minha resposta ela não é nem futurista, não. Eu acho que essa nova inscrição ela só surge quando a gente deu conta do que tem. A gente nem deu conta do que tem, assim. Então, eu vou fazer vou fazer uma colocação assim bem, pode ser super careta, talvez a antítese do que seria esse futuro possível aí. Mas a gente não tem nem as bases ainda de um entendimento da própria arte, sabe? Aqui acho que aí a gente pode falar de Brasil, né? O desconhecimento, a arte ela já é futuro para muita gente. Ela já é esse futuro, porque tão fora de tudo, e se a gente se situa no que a gente está vivendo ainda, né, nesses tempos tenebrosíssimos, ela vai ficar mais futurística ainda, eu acho, porque
só com um desejo de utopia muito grande que a gente dá um lugar para a arte. Um desejo de utopia no sentido assim de revolver o cotidiano, né? Revolver a terra, virar a realidade do avesso. Eu acho que virar e revirar e não ter estabilidade nisso. Para mim, o lugar da arte está nesse sentido de eu reviro e não estou com desejo de permanência. Não estou com desejo de fincar a bandeira, estou com desejo de navegar, estou com desejo de andar. Então, para mim, o próprio campo da arte, ele é puro futuro no Brasil ainda. A gente ainda, não sei nem se a gente chegou no futuro.